Saudações, mais um episódio. Hoje vamos falar sobre a educação física e temos aqui um convidado, que é o professor Barros, que vai falar um pouco sobre a educação física em Angola e também, acredito, também vai falar um pouco sobre a educação física no mundo. Para começarmos, professor Barros, uma breve apresentação. Barros Francisco é o meu nome, licenciado em Educação Física. Trabalhei, né? Já há 2 anos sem trabalhar como professor de Educação Física. Já há 2 anos que eu fugi de dar aula. 2 anos não. Mas Quando é que foi o Covid? 2019. 2020. 2020. Depois do Covid já não voltei a dar aula. Me soltaram, já não voltei a dar aula. Mas uma pergunta, assim, para começarmos já para aquecer. Aqui no nosso país tem formação superior de Educação Física? Tem. Graças a Deus já temos vários institutos superiores de Educação Física. Na altura, quando eu terminei o médio, ainda não havia. Depois, 1 ano depois, é que nasceu a ISEFD e depois nasceu a Metodista. Então, neste momento temos 2, podem ter mais, mas Não, assim, já várias. temos o Piaget cá em Luanda e temos também em Benguela, certo? Temos também o Piaget em Benguela, em motricidade. Então, Já temos inúmeras universidades de Educação Física. vamos falar-nos um pouco sobre o teu trajeto profissional, no que é que o professor Barros trabalha agora. Eu agora estou no treinamento desportivo. Mas dei aula durante muitos anos. Acho que dei aula de 2014 ou 13 até 2020 e 21. 7 anos. 7 anos que trabalhei como professor de Educação Física, mas mesmo assim ainda leio. Não diretamente, mas ainda trabalho como professor de Educação Física porque ainda ajuda a fazer plano de aulas, estrutura. Não, eu estava a dizer que eu acho que no princípio desse ano ainda dei algumas aulas básicas na INSID, no Instituto Superior Técnico de Ciências do Desporto. como professor de que disciplina? Teoria e metodologia de treinamento. Muito bem. Falando ainda sobre especificamente a trajetória, qual é o perfil de entrada e o perfil de saída de um profissional de educação física? Eu acho que o perfil do profissional de educação física, o profissional de educação física é aquela pessoa que transborda alegria dentro da instituição escolar. Boa. É aquele que motiva os alunos, né? Por isso é que nós falamos, além de educar o físico, nós educamos a psique e o homem. Então ele tem aquele perfil daquela pessoa, daquela imagem luz, uma lâmpada principalmente. Com relação ao perfil de saída, quais são as valências que se ganha após terminar um curso superior ou médio de educação física? Tem muitas, eu sou uma das pessoas, graças a Deus, que está a explorar mesmo bem a educação física. Está a sugar tudo? Estou a sugar, estou mesmo a sugar. Trabalhei como professor de educação física, trabalhei numa clínica também como reabilitador, né? Tipo, depois do fisioterapeuta, depois vai para o professor de educação física, ou reabilitador físico, que era diferente. Porque o fisioterapeuta tem a função de dar vitalidade ao músculo. Exato. Então nós temos que aquela capacidade de dar agora o fortalecimento, o fortalecimento e por aí fora. Então trabalhei muito tempo. Também trabalhei com pilates. Perfeito. Trabalho até agora com a musculação, agora trabalho com um treinamento desportivo. Acho que eu estou a explorar bem todas as saídas da educação, porque a educação já tem muitas saídas, tem muitas valências. Acho que é um dos cursos que não se preza só numa coisa. Ok. Então, qual é o conselho para os recém-formados de educação física? Porque muitos estão em busca do trabalho, né? Oportunidade do mercado e focam somente no setor público. Então, quais são as recomendações que deixa para os recém-formados? Capacitarem-se, fazerem formação, explorarem as aulas ou as saídas da educação física. E essas saídas só vais conseguir explorar se tu fazer formações auxiliares. Porque na universidade, né, você tem aquelas bases todas, tens a estrutura, aquilo tudo, tá tudo montado. Mas depois tu tens que desenvolver. Quando eu quis fazer, eu me apaixonei pelo Pilates, porque eu comecei a fazer Pilates, eu gostei do método do Pilates, depois fui fazer Matwork. Do Matwork fui fazendo formação Pilates para grávida, Pilates para idoso, depois fui fazer Pilates com aparelhos, fui conhecer os aparelhos. Então são uma série de formações que te qualificam
para tu conseguir servir. Então tem N saída. Não se prezam só em dar aula, né, em dar aula, mas que é a coisa mais bonita da educação física. Ok. Ensinar é a coisa mais bonita. Então, a lição final que podemos tirar do que o professor Barro disse é que não podemos simplesmente terminou a formação e ficar estático. Não, estático devemos não. procurar por formações complementares Para explorar outras zonas. Perfeito. Para poder explorar outras zonas. A educação física, eu acho que é um dos cursos que tu tens mesmo que sacudir. Se sacudir vai sair muito coelho daquela cartola. Muito bem. Sai vários. E o professor Barros falava sobre treinamento esportivo, onde o professor Barros tem trabalhado atualmente e aplicado esse conhecimento voltado ao treinamento esportivo. Temos, graças a Deus. No treinamento esportivo, ele obriga-te muito, mesmo a ser amigo da ciência. Obriga-te muito a leres para poderes aplicar, saber a fase de cada... Tipo, nós aqui, hoje queres fazer um squat e tu pensas que podes colocar no squat. Já no treinamento esportivo é diferente, tens que saber quando que vais colocar, porque há fase de treinamento. Ok. Estás a ver? Há fase que tu não precisas fazer muita força. Há fase que tens que trabalhar a explosão só. Mais Naquela resistência, fase outra. não pode vir exercício de força. Então, aí é um sítio que ainda tenho que aprender muito, mas é um sítio que eu estou a gostar de trabalhar, né? É uma área que eu estou a gostar de trabalhar, que eu quero continuar. E eu acho que eu vou ficar aqui nessa zona 2 ou mais 5 ou 7 anos, porque eu estou no handball, pretendo ir para o basquete e o futebol também. Qual é a maior dificuldade para o professor, para o educador físico, para os atletas angolanos? É disciplina, a estrutura em si. Nós temos visto aqui em Angola, tem muitos atletas que sofrem de lesões e às vezes isso é causado por falta de preparo físico ou é mesmo a agressividade do desporto em si? O desporto tem dessa, porque é o que eu digo, o nosso corpo nós nos movimentamos por intermédio dos músculos. Nós conseguimos complementar os movimentos por causa das articulações. As articulações é tipo uma fechadura, uma porta. A porta, quando tu ficas toda hora pum, 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 depois é que aquela dobra ali tem a tendência de se romper. Então, quanto mais tempo tu estás a praticar o desporto, mais probabilidade tens de ter lesão. Não tem como. Principalmente, quando eu digo, as pessoas dizem, tipo, principalmente, não, uma preparação física, a que ser mal, não. Não se trata disso. Ela, desde os 7 ou 8 anos, está sempre nesse movimento. Está sempre a movimentar, está sempre a articulação do ombro, está sempre. Então, depois o que acontece? Tem de ter uma rotura, tem de ter uma lesão aí, porque está a explorar aquela zona. Yeah. Agora, a preparação física tem a capacidade de fortalecer, de dar mais tempo, mais dificuldade para aquela lesão aparecer aqui. Um dia vai aparecer. Ele só te cria que ele vai dar mais tempo, mais preparo, mais fortalecimento para criar dificuldade na aparição de uma lesão. E depois também ajuda na reabilitação de uma lesão. Sr. Barros, queremos aprender, ouvir de si, como o desporto escolar pode ser benéfico ou abrir porta para jovens talentosos. Para uma carreira desportiva. Uma carreira desportiva. Pois, essa é uma faca que tem 2 gumes, né? Para países mais desenvolvidos, nós algumas vezes confundimos. Confundimos como? Quando nós falamos que o desporto escolar é a base total para o desporto profissional. Depende. Eu digo sempre depende. Porque o talento, nem sempre o talento está na escola. Tem aquele talento que não estuda, está no bairro. Comunidade. Yeah. Por isso a importância do desporto comunitário. Yeah. Eu acho mais importante, até depois o professor Aldair falou, o desporto comunitário do que o desporto escolar. Até não que o desporto escolar não tenha valor, tenha. Mas o desporto comunitário tem maior peso. Há alguns anos existia um torneio de desporto comunitário infantil juvenil que era patrocinado por uma empresa de sumo. Certo? Yeah. E aí saiu vários talentos. Quando nós agora juntamos na escola, é só tentar juntar o útil ao agradável. Estás a ver? O conhecimento e o desporto. Para tu não teres um desportista que não estuda, por isso é que vais para a escola. Normalmente nos países desenvolvidos, né? Cada universidade, cada instituição tem uma equipa. Aquela equipa está inscrita no desporto profissional.
Mas eles são da base do desporto escolar e depois vão para o desporto profissional, que é a equipa profissional. O desporto escolar é só para nós mantermos as crianças na escola e no desporto. Mas achar que o 100% do talento está na escola, eu não acho muito. Mas também, há alguns anos, foi o desporto escolar que serviu muito em Angola, que foi base de estrutura de atletas em Angola. A maior parte dos atletas se viram, principalmente nos anos 70, após a independência, são os que vieram do INEF, os mais velhos que vieram do INEF, que estavam no INEF, e por aí fora. Então, se calhar uma palavra aqui seria pedir uma palavra para as empresas para apoiarem mais o desporto. Apoiarem mais o desporto nas comunidades. Não deixarem de apoiar também o desporto escolar, porque lá vai sair 3, 4, 5, 6, 8 talentos. Mas tem aquele talentoso que nem tem oportunidade de estar na escola, está no bairro. E sobre a valorização do profissional de educação física em Angola e nas escolas, como é que tem sido atualmente? Falando em valorização, antes de começar o programa, eu contei-vos uma história bem caricata, não parei de dar aula na fase do Covid. Pois, aí onde eu senti uma desvalorização. E eu perdi a vontade de dar aula de educação física a partir daquela data. Veio pelo Ministério da Saúde, né, que as aulas de educação física podiam continuar, mas podiam ter aquela distância, não haver contato físico, principalmente se for teórico. A educação física dá para ensinar de uma forma teórica, dava para ensinar. E outras escolas não implementaram esse programa de educação física ou tinha base em online. Mas a instituição onde eu trabalhava, ele disse que não, olha, acho que para a educação física não serve, nem online, nem tipo sem teórica, contato. nem... Os outros professores vão continuar e o professor de educação física não. Isso também acontece em muitas e várias escolas. Eles têm o professor de educação física como o professor mais baixo da instituição. Eles têm o professor de educação física mais baixo. Eu, quando eu entrei no INEF, também não entrei porque queria, entrei por acaso. Quando eu fui conversar com meus colegas, com meus amigos assim no bairro, nós a conversar, puxa, assim não está a estudar a correr. Para correr, temos um conceito errado sobre educação física. Porra, está estudando mesmo só para correr. Agora isso eu também não sei, porra, nunca sei que me meteu ali, não sei também vamos fazer o quê. Não, mas eu depois fui conhecendo e fui aprendendo. Hoje muita gente já entra para fazer o curso de educação física, principalmente do superior, vindo de outras formações. Coisas que também que não era aceitável, eu não acho muito aceitável. Alguém que fez eletricidade, fez engenharia mecânica, vai fazer no ensino médio, no superior quer fazer educação física. Eu acho que não uma luta danosa. Não, complica, principalmente, não tem base de estrutura. E isso também acho que é uma desvalorização da disciplina. Porque eu vejo isso acontece várias vezes. Se tu ires para uma universidade de educação física, pergunta só normalmente, como é? Você fez médio de educação física? Nada. Eu no médio fiz X, mas como gosto de dar treino, não sei lá o quê. Mas tem que ter base de estrutura, principalmente bioquímica, química, são essencial. Então tem que ter um curso, ou faz um curso no médio igual a das disciplinas de educação física no superior, que não foge muito. Mas aí não seria em si, talvez porque aqui no nosso país nós não tenhamos até alguns anos não tinha tantas escolas de educação física, de formação para educadores de educação física. Assim como não tem também de algumas áreas, aqui temos muita gente aqui às vezes faz o ensino médio de físicas e biológicas porque tem algum curso que vai lhe ajudar para o horizonte. Nós aqui ainda não temos muita especialização. É possível que algumas pessoas mas aqui vamos para uma outra pergunta, que é o futuro da educação física. Também é possível que nós temos visto hoje em dia com o advento da internet que muita gente acaba indo para a educação física porque hoje em dia tem muito, não se via há alguns anos, mas hoje em dia nós vemos personagens treinam ricos, tem até um que está famoso agora, que acorda às 3 horas e não sei o quê. As pessoas não olhavam para a educação física como se vê hoje em dia. Hoje em dia já sabemos que é um mundo amplo e algumas pessoas às vezes não olham para a educação física hoje em dia com mais amor. Com mais amor ou com mais paixão, às vezes também estão à procura de dinheiro, né? Se calhar. Acho que a maior parte da educação física, mas tem uma coisa que, acho que quem disse isso? Foi Sócrates, Freud, acho que foi Sócrates.
que disse que nunca vai existir nenhum professor rico na profissão ou da profissão. O profissional da educação, quer seja de educação física ou de outras áreas do saber, eles vão ser ricos sempre de amor. Aquele afeto que eles recebem do aluno e por aí fora. Nós, tipo, só na educação, quer dizer, já também eu vou fechar pelo menos na educação física. Como professor, não vamos encontrar ninguém rico. Se é rico, ele é professor e tem mais uma outra coisa, aquela outra coisa que está a agregar a riqueza que ele tem agora. Então, quando nós entramos na educação, nosso primeiro foco foi mesmo só desenvolver o saber. Sr. Barros, queremos ouvir se existe, queremos saber se existe algum órgão que é responsável pela funcionalidade ou pelas atividades de educação física e de fitness em Angola. Da educação física, acho que a Associação dos Professores de Educação Física de Luanda, de Angola, onde o presidente é o Virgílio. Yeah. Agora, para o regulamento da atividade física, para o fitness, ainda não há um órgão, não há ninguém que controla. Yeah, ainda está tudo aberto. Mas na tomada de posse do senhor ministro, ele garantiu-nos que um dos focos dele é regularizar essa área. É ter o controle dessa área, ter o domínio dessa área, por causa dos falsos profissionais que há na área. Por causa do aluno que vira professor? Do aluno que vira professor, dos paraquedistas. O aluno ganhou bispo, virou professor. A maior parte dos professores que você veja agora são alunos ou foram alunos que não têm uma qualificação. Obrigado por ter vindo. Para fecharmos, alguma consideração, alguma palavra para quem nos assiste, para atletas e professores? Para professores, principalmente na área da educação física, a última palavra que eu deixo, né, é para alguém de tutela ou ministério, que é uniformidade no plano curricular. O plano curricular nas universidades de educação física são muito diferentes, são muito paralelos. Você se estiver a fazer o primeiro ano na ICD, se ires para o Piaget fazer também o primeiro ano, vais ver que as disciplinas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, tem de ver, de dar uma observação, um melhor acerto na grelha curricular de educação física, para ver que não precisa ser totalmente igual, mas pelo menos 75% ou 80% da grelha curricular tem de ser igual, tem de ser uniforme. Porque é mesmo bastante diferente. Isso já complica o aprendizado. Porque o que acontece? Tem disciplina que há numa universidade, né, numa faculdade de educação física. Na outra faculdade de educação física não existe aquela disciplina. E depois o que acontece? Nós todos, todo mundo que se forma, acabamos por ser todos profissionais de educação física. Mas como? Se ele teve uma disciplina diferente da tua. Então é uma das coisas que tem que se rever. Agora, concernente à área do treinamento, né, do fitness, eu digo muito que os formadores também, as pessoas que têm dado formações, deixam de ser menos ou muito egoístas. Procuram ser menos egoístas. Porque ultimamente eu tenho visto muitas formações de 2 dias. 2 dias. Com 2 dias tu não consegues formar ninguém. Sábado e domingo tu não consegues formar ninguém. Uma formação para monitor, para personal trainer, de 2 dias não acho muito. Até acho que daqui para personal trainer, ainda em 2 dias arrasca, mas podes dar. Por quê? Porque ele já é monitor, está a fazer capacitação para ser personal trainer. Vai aprender técnicas de treinamento, métodos de vendas, de pacotes de personal trainer. Esse não é um bocadinho aceitável. Mas alguém que vem do zero para ser monitor ou instrutor, em 2 dias, não existe. Porque ele tem de aprender biomecânica, tem de aprender um bocado da anatomia, a base principal da anatomia, inserções,
músculos, nomes dos músculos, tem que saber um bocadinho de movimento, movimento do músculo, tem que saber um bocadinho dos movimentos das articulações, principalmente. Então tem de conhecer muito concernente a isso. E depois tem que saber fazer periodização de treino, que é para ter um maior programa de treino, ter um atleta para acompanhar. E aí, então temos que ter muito cuidado nessas formações de 2 dias. Eu considero egoísmo. Por quê? Porque ele só está pensando no bem dele próprio. Ele só quer pensar que eu vou dar uma formação de 2 dias rápido, vou cobrar lá o que eu quiser, 100 mil, 60, 70, vou arrecadar esses valores, vão estar no meu bolso e depois ele que se vira. Porque eu ainda acredito que essa pessoa que está da formação em 2 dias, ele não vai querer dar um irmão, um primo para esse formando trabalhar com ele. Não vai lhe pôr. Essa é a pergunta. Ele não vai aceitar lhe submeter a isso. Nem ele vai pegar nos clientes que ele tem, né, Para e esse passar para profissional. esse aí, para esse camarada que ele acabou de supostamente formar, porque ele não formou. Então, essas são as minhas últimas considerações. Devemos prestar atenção nisso. Que haja mais workshop, que haja mais encontros, sabe? Mais seminários, para a capacitação dos tais profissionais. Porque a ciência não é estática, é dinâmica. Que você dormiu hoje como conhecimento, acordas amanhã que já não serve. Isso é muito verdade. Yeah. É uma das maiores verdades do mundo. Yeah. Ou a mais. Por causa da capacidade de conhecer. Acho que num dos pontos aqui nós falamos sobre a individualidade biológica, que faz parte dos princípios de treinamento. Nas formações tem que passar também os princípios de treinamento. Porque eu vejo que as pessoas preocupam-se muito com a carga e menos com a técnica. Se conhecer o princípio de treinamento, vai ver que a técnica leva a carga. Pronto, muito obrigado mais uma vez pelo Obrigado. convite. Eu é que agradeço. Quem assistiu até o final, deixa um comentário aqui embaixo. Escreve o vídeo aqui. E professor Barros, deixa aqui as suas redes sociais para quem quiser seguir. Eu nem sei, minhas redes sociais são todas abertas, são do mesmo tipo, são todas de família mesmo abertas. Barros Francisco no Instagram, Barros Francisco no Facebook, Barros Francisco no TikTok, tudo. Barros Francisco Mané. Muito obrigado e estamos juntos.